pessoal, esse é mais um Bitar Podcast, eu sou a Rubia. Eu sou o João Ricardo Camilo. Ô João, hoje nosso tema tá muito interessante, não tá? E necessário, viu? Vou deixar a palavra contigo já. Hoje nós vamos conversar sobre a valorização do corpo da mulher. Vocês já pararam para pensar como o corpo feminino foi moldado e também se moldou ao longo da história? E de como os movimentos sociais foram importantes para pautas transgressoras? A gente já vai descobrir todo esse universo. A gente vai discutir ainda, Rubia, como a educação pode ser uma ferramenta fundamental e essencial no combate ao machismo. Então, para isso, eu vou chamar nossas convidadas. Começo pela Raquel Dicini, que é historiadora e professora da Universidade Federal de Uberlândia nos cursos de Pedagogia e Comunicação Social. Ela possui graduação em História, mestrado em Educação e doutorado e pós-doutorado na USP e também em Paris, na área de Educação. Ela fez pesquisas sobre fontes impressas e História da Educação, Gênero e História da Educação, iconografia e também esses ambientes históricos. Atualmente faz parte também do Conselho Consultivo dos Cadernos de História da Educação e é editora da Revista Brasileira de História da Educação. Bem-vinda, viu, Raquel? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Que currículo, hein, Pois é. Mas agora se prepara para o currículo da nossa próxima entrevistada. Ela é a Gislene Demarque. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, com Doctoral Stay na University of California, Berkeley, Estados Unidos. Ela é premiada com bolsa de doutorado sanduíche no período de 6 meses pelo Programa de Internacionalização da UFCAPS. Ela é mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação e graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia. E ela ainda é autora do livro Mulheres Jornalistas, Histórias e Memórias das Redações às Universidades. Seja muito bem-vinda, Gislene. Muito obrigada, Rubia, João, obrigada. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui. E que honra com a Raquel, minha orientadora. Que encontro. Se trilhei esse caminho foi graças a ela também. Uma honra estar aqui. Obrigada. É um episódio que eu vou mostrar para vocês que estão acompanhando desde casa, que está sendo uma pressão aqui para mim, porque são 2 referências no curso de jornalismo que eu fiz, então sejam muito bem-vindas. Eu acho que vai ser uma conversa interessante demais, até pelo ponto de vista assim, histórico, né? Porque hoje é um tema atual, mas uma discussão que vem se arrastando ao longo desses períodos. Ô, Raquel, vamos começar falando um pouquinho então da história desses debates. Onde é que nasce a discussão sobre esse tema? Tem algum local? Tem algum pioneiro? Ou pioneira, claro. Gente, essa é uma questão super interessante, porque ela abarca a história da educação, a história política, a história das mulheres, enfim. Bom, se a gente fosse procurar numa espécie de linha do tempo, onde é que as mulheres começaram a se organizar de fato para terem uma voz ativa no mundo social, a gente poderia localizar ali o século XIX, que foi o momento em que mulheres de diferentes classes sociais saíram de casa, foram ocupando diferentes espaços públicos, diferentes profissões e começaram aí a se organizar em torno dos seus próprios direitos, né, e deveres também. Então eu acho que os estudos marcam o século XIX como um primeiro movimento realmente organizado de mulheres em torno da luta pelo direito ao voto, pelo direito ao divórcio, pelo direito à educação. Você é a minoria aqui hoje, João, dá uma olhada. Então, assim, é o século XIX que a gente pode identificar como uma primeira onda de luta das mulheres pelo direito de existir. E aí, pensando nesse movimento de luta, a questão do corpo da mulher sempre é uma pauta recorrente. Como eu posso identificar no período histórico aí, como que as transformações, as representações desse corpo da mulher foi sendo moldado ao longo da história? Se a gente pensar, aí entra uma questão também do movimento feminista. A Raquel pontuou muito bem o século XIX, então nós vamos viajar um pouco mais no tempo e vamos lá para a década de 60, 1960, no século XX, nos Estados Unidos, que ali
borbulhava aquele movimento da contracultura. E aí, então, também essa questão do corpo, o movimento feminista, até então, né, conquistas que as mulheres tinham garantido, por exemplo, o direito ao voto, de ser considerada cidadã, só que, e outros mais, só que nessa data, o que entrou em voga? As mulheres queriam também outros tipos de liberdade, e entra essa questão do corpo, principalmente a sexualidade feminina. Então, a partir daí começa a se questionar um pouco o modelo tradicional anterior dos anos 50, que a gente chama da mulher dos anos dourados, que o papel ali da mulher, ela seria educada, né, pelas mídias, por exemplo, para se tornar esposa, mãe e dona de casa. Mas então, nos anos 60, há essa ruptura em que as mulheres questionam em relação ao corpo, principalmente a questão das liberdades, e isso muito voltado para a questão da sexualidade. Então, Bia, deixa eu só pegar uma carona na fala da Giz, porque sem a gente combinar, a gente acabou fazendo uma espécie de linha do tempo aqui, né? E pensando na galera que está assistindo a gente, que é uma galera mais jovem e tal. Então a gente pode pensar, né, Giz, em ondas de ocupação do espaço público pelas mulheres. Uma primeira onda, que é mais política, ligada ao direito ao voto, ao direito ao divórcio, direito à educação, né, que era um direito que as mulheres não tinham. Na virada do século XIX, comecinho do século XX. E uma segunda onda super importante, que tem tudo a ver com essa tua questão do corpo, que a Giz, que está vindo dos Estados Unidos agora, você viu isso tudo muito ali ao vivo, né? Que é essa segunda onda de uma apropriação do próprio corpo pela mulher. Então, assim, o direito ao prazer, o direito ao controle de natalidade, isso tem tudo a ver com a questão da descoberta da pílula anticoncepcional, né? Então, o que até os anos 60 era algo da natureza, né? As mulheres evitavam filho, sei lá, com coito interrompido, esse tipo de coisa. A partir da invenção da pílula, tudo muda. São marcos, então. São marcos. Que para muita gente que, apesar de ser algo atual ali, já fazer parte da rotina, ainda são conquistas muito recentes, né? Até o próprio voto, na década de 60, como a Isabel falou, chama a atenção, porque acho que as coisas têm evoluído cada vez mais rápido quando você pensa em equipamento, tecnologia, mas quando a gente olha para a história, ainda falta muito para se avançar. Justamente. Enfim. São essas ondas, mas essa galera que tá ouvindo a gente aí tá numa outra onda, né? Assim, que se a gente fosse marcar cronologicamente, porque daí o que a gente tem, só para terminar essa parte das ondas, né? E uma parte mais histórica mesmo. A gente tem uma terceira onda, não é, Giz? Fala aí, vai. Essa terceira onda, ela começa principalmente em final dos anos 80, começo da década de 90. Então, enquanto, por exemplo, na primeira onda o foco era a mulher querer se inserir na sociedade, porque até então realmente ela era vista como inválida, no sentido assim, ela não tinha voto, não tinha voz, não tinha vez, né? Um adorno, né? Um adorno. E depois, então, na segunda onda, com força principalmente aí na década de 60, essas questões das liberdades voltadas para o corpo. E então nessa terceira onda, final de 80, começo de 90, o feminismo começa a entender o seguinte, que existem várias linhas de feminismo, então não apenas um movimento, ele é integrado, mas ele não é único. Então, principalmente começa a entender a mulher, no sentido assim, de mulher de representação, entendendo que existem mulheres, por isso demandas diferentes. Justamente, mulheres, então, que são atravessadas por diferentes situações. Aí vem uma palavra que depois a galera pode até brincar de forca, que é a interseccionalidade, né? Que no mão. Mas o que é isso? A ideia de que não existe uma mulher única, que existem diferenças como classe social que interferem diretamente na vida da mulher. Existem diferenças como etnia que interferem diretamente na vida da mulher. Existem diferenças como graus de letramento, mulher que estudou mais, também, que isso tem um impacto direto na vida da mulher. E uma coisa que eu estou super sentindo agora é diferenças de idade que interferem
diretamente na forma como a mulher é vista, como ela percebe, como ela se sente também. Então, essa terceira onda é uma terceira onda que a gente chama de interseccional, onde essas diferenças geográficas, essas diferenças de idade, essas diferenças de acesso à cultura, letrada e tal, tudo isso tem acesso, diferença de grana, tudo isso tem a ver com esse sujeito. É que enquanto, por exemplo, ali no final do século XX, década de 60, 70, ali o foco era principalmente a libertação, né, da mulher voltada para o corpo, essa terceira onda em diante foca muito numa expressão que com certeza vocês meninas devem conhecer, que é a igualdade de gênero e empoderamento feminino. Então, se a gente pode dizer, seria esse o momento que a gente vive, porque aí também novas pautas surgem na busca dos direitos. Por exemplo, o acesso cada vez maior ao mercado de trabalho. Como você disse, Raquel brincou hoje que nós somos maioria, mas se a gente olhar, até trouxe aqui meu livro, depois quem tiver curiosidade de ver, né, Mulheres Jornalistas, se você pensar no final do século passado, as redações eram predominantemente masculinas, com a presença do homem. E hoje, se você for olhar, hoje tem a presença feminina em maior parte das profissões e até nos bancos das universidades, né, das escolas. Então, se a gente pode dizer a onda que estamos hoje, eu creio que 2 marcos que direcionam essa onda é focada na igualdade de gênero. Eu trouxe esse exemplo aí da conquista e cada vez da ascensão da mulher no mercado de trabalho, buscando aí não apenas uma independência financeira, mas também uma realização de si também, né? De trabalhar os seus talentos, seus dons, de cooperar também com a sociedade, e o empoderamento feminino, que eu acho que caminham por essa linha também, entendendo a mulher como agente de si e como aquela que pode fazer as suas escolhas, né? Muito bem. Agora, tem uma questão, respondendo objetivamente, assim, ó, que onda que a gente está agora? Alguns estudiosos identificam o nosso momento como uma espécie de quarta onda. Uma quarta onda muito ligada às possibilidades das novas tecnologias, né? Então, as meninas que estão nos vendo aqui agora, as meninas e os meninos que estão nos vendo, de 14, 18, 20 e tantos anos, eles e elas têm acesso a um recurso que eu não tinha, né? Eu nasci em 75, você nasceu quando? 91. Então, assim, eu nasci em 75, eu sou um pouco resultado dessa segunda onda, né? Muito resultado dessa segunda onda, vivi isso muito na pele. E que as mulheres lá do século, da virada do 19 para o 20, quais eram os recursos tecnológicos que elas tinham, né? Era jornal e revista, né? As mulheres de segunda onda era TV, rádio, enfim, as de primeira onda também tiveram acesso à rádio, mas TV, rádio, cinema e tal. Agora, essas meninas que estão se auto-organizando aí, elas têm essa maquininha na mão que é incrível, mas também muito perigosa, né? Então, é um momento em que as meninas estão se autogerindo muito, sabe? Então, inclusive, discutindo entre elas, né? E agora, para a gente começar com uma polêmica, então, qual é o papel das redes sociais nesse sentido? Desse acesso à informação, de ter uma ferramenta prática, tecnológica ali na palma da mão, que muita gente, inclusive, está acompanhando o podcast através do celular. Então, qual é a importância da rede social e qual que seriam os perigos também? Porque eu acho que existe um equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, há um alerta também para quais informações as pessoas estão consumindo, quais estão sendo divulgadas. Fala aí, Giz. Então, eu defendi recentemente a minha tese de doutorado em educação. Obrigada, Raquel. Mostra o livro da Dulcília. Ah, sim, então, meninas. Uma grande referência, a professora Dulcília Bortoni. Falando sobre mulher, isso que a gente conversou, que cada tempo histórico, envolto de uma cultura, de alguma forma padroniza, entre aspas, um padrão de mulher ideal. E aí ela chamou de mulher de papel, porque aí ela vai analisando ao longo das décadas como que as revistas, como a Raquel falou, né, essas tecnologias de informação, que são as revistas também, elas vão construindo, então, qual é o modelo ideal de mulher
naquela dada sociedade. E aí a gente entra então das revistas para as mídias sociais, que aí então nessa defesa da tese eu descobri o seguinte, que aquilo que eu dei o nome de pedagogia de lifestyle, que seria o quê? Que as mídias, falando das redes sociais, de alguma forma, por mais que melhorou a comunicação de aproximação, né, entre quem produz conteúdo e quem recebe, mas os conteúdos ali, principalmente voltados para moldar o estilo de vida das mulheres, ainda está muito relacionado com o que era ensinado nas revistas femininas. Por quê? Baseado em 3 aspectos que até hoje vocês vão reparar aí comigo. Pensa nas influenciadoras que vocês seguem, nas mídias, talvez também outros canais de informação, YouTube, outras mídias, né? 3 formas que eles tentam educar o corpo feminino. Aparência, então sempre tem conteúdos voltados para aparência, conteúdos voltados para performance, que é para educar o nosso comportamento, e para o consumo. Então, por exemplo, cria uma determinada moda e para você viver um estilo de vida baseado naquela moda, o que você tem que fazer? Você tem que consumir algo para você se comportar daquele jeito e ser aceita pelo grupo. Então, será mesmo que as mídias, essa evolução midiática mudou a forma de educar o corpo feminino? Eu deixei uma questão para refletir e a minha resposta é que eu acho que em partes. Porque hoje fala muito sobre não ter padrões, mas a própria liberdade de falar de não ter um padrão, concorda comigo que acaba se tornando um padrão? Né? Reflexões aí, Raquel. Aparentemente. Mas é assim, João, a gente está vivendo uma revolução, né? Essa galera que está ouvindo a gente, que já nasceu nesse mundo, não tem ideia do que está acontecendo. E o tamanho da rapidez das coisas, assim, 24 horas na internet é muito tempo, né? Então, o que o historiador faz? Eu sou historiadora, é jornalista, então a gente trabalha em ritmos diferentes. O que o historiador faz? O historiador, ele convida a gente a parar e estranhar as coisas que parecem ser naturais. Então, assim, as mídias sociais, eu adoro, eu tenho Instagram, meu filho tem TikTok, e as minhas amigas mais velhas têm Facebook. Mas eu vi tudo isso, eu cheguei a ter Orkut, né? Acho que nem... Pesquisem. Enfim, mas a gente precisa parar, respirar e falar, o que é isso? Eu tenho uma menina que vocês não estão vendo, que tá ali, coisa de mulher do século XXI, né? Uma menininha de 7 anos que tá ali fazendo tarefa, que não tinha o que deixar, veio comigo, eu já vi. E ela falou assim, mamãe, você tá... No carro ela falou isso pra mim, você tá levando o celular? Eu falei, tô. Seu celular tá com bateria? Eu falei, não, por quê? Porque o que eu vou ficar fazendo enquanto você tá trabalhando? Eu falei, percebe? Você já faz parte do universo dela. E assim, eu não tenho controle, apesar de ter todos os filtros no celular, controles parentais e tal, eu não tenho controle de tudo que essa menina vê nesse celularzinho, né? Então assim, o que eu posso fazer? Eu posso ensiná-la na medida do possível a ter filtro próprio, né? E eu acho que é isso que esse instituto está querendo fazer. Que passa pelo processo de ensinar a educação. Claro, mas claro. Falando em filtro, só pra a gente entrar nessa parte das mídias sociais, um recado também, né? Tomem muito cuidado, porque a palavra hoje a gente escuta filtro, Photoshop, edição. As mídias sociais, elas são um recorte de uma realidade daquilo que a pessoa escolhe o que ela quer mostrar. Então, jovens, muito cuidado também para quando vocês verem ali aquele determinado padrão, por exemplo, de corpo, ideal de beleza, para que vocês não se reduzam ou pensar, nossa, eu estou muito distante desse padrão, então você se sentir sem valor, você não se sentir amada, não se sentir aceita. Não deixe também que a sua saúde emocional e mental seja consumida pelos conteúdos que eles estão presentes. A Raquel muito falou, muito bem.
saiba filtrar também o que chega até você e o que você guarda na sua mente, no seu coração. Tenha muito cuidado com isso também. Como jornalista, né, nós temos responsabilidade daquilo que a gente veicula, só que realmente as mídias são espaços de várias vozes, então tenha sabedoria também, não fique sempre se comparando e também não adoeça por ver determinados padrões que são criados com um propósito, como eu disse, aparência, performance, consumo, são várias indústrias da moda, cosmética, da beleza e tantas outras que aí tem um princípio, um objetivo para cumprir com aquela comunicação, e você que está aí na outra ponta recebendo os conteúdos, então, sabe, respire, como diz a Raquel, e saiba do seu valor, você tem valor. Eu vi um documentário muito legal, não sei se vocês assistiram, chamado O Dilema das Redes, já é meio antigão. Eu fiquei com medo de assistir, sabia? Que medo da transparência e da verdade desse Nossa, mas recomendo veementemente que a galera assista O Dilema das Redes, é bem legal. E é impressionante isso que você falou, porque muitas vezes a gente assiste um vídeo de 15 segundos e toma uma dimensão aquilo como se fosse as 24 horas da vida de uma pessoa. E esse recado que a Gislene trouxe pra gente não é só para as meninas, é para todos, na verdade, porque isso influencia na vida de cada um e também para como a gente vai se relacionar com o próximo. E voltando a essa questão de jornalista, né, a gente tem um senso crítico muito grande que a gente aprimora isso na faculdade e a gente tenta levar isso para fora, viu, Bia? Porque onde você está consumindo informação e qual a informação que você está consumindo. E aí eu te digo, Bia, que eu não sou minoria só aqui na mesa de podcast, vocês são maioria, também na estante da Gislene. Olha só os livros que ela trouxe, eu tô lendo só Lucília, Renata, a própria Raquel Gicini, que também isso eu trouxe. O seu livro, né? O livro da Raquel. A importância de se consumir informação e também valorizar isso que é feito, né? Então, pessoal, isso primeiro que o João falou é muito importante, porque os jornalistas e as mídias sociais, nós consumimos ali o que? Geralmente, informação do cotidiano. Mas para você aprofundar, então você conseguir ter esse filtro tão importante que a Raquel falou, você também precisa ir além das suas leituras. Para você ter um senso crítico, estudar e ler vai te ajudar muito. E aqui então estão algumas recomendações. Pedagogias da Beleza, da Renata Neiva. Ela é doutora em educação e também uma grande jornalista. Para você que quer entender melhor sobre a educação do corpo feminino, um pouquinho dessa questão do consumo, como que também essa ideia de querer vender algo para as mulheres passa por você traçar um parâmetro de beleza, não é mesmo, Raquel? O que você pode falar dessa obra? Não, o trabalho da Renata, nossa, virou referência. E assim, é uma linguagem super legal, super acessível, porque a Renata, ela é jornalista, né? Então ela tem... coisa flui. E ela trabalhou com imprensa, representações de corpo, enfim. E é um trabalho muito legal. Se eu não me engano, ele está em acesso aberto. Sim. Na editora da Edufo. Tá. Se você digitar ou o site da Edufo, ou vai no Google, né, numa plataforma de busca e coloca Repositório UFO, que é onde está o banco de dados das dissertações e teses, o livro, e-book está disponível também lá gratuitamente. De maneira gratuita, olha que legal. Legal, né? Aproveitar essas ferramentas digitais também para esse conhecimento, né? E eu quero aproveitar aqui já o livro da Renata Neiva, que vai falar sobre pedagogia da beleza. A gente sabe que a imposição do padrão da beleza, ele também vem aí ao longo da história. Conta pra gente sobre esse processo de padronização. Hoje a gente ainda vive esse universo de padronizações, acho que tem a ver com a sua pesquisa, a ver com o seu alerta sobre os acessos às redes sociais, aquilo que a gente vê e acredita como verdade que é só um recorte que está ali, mas ao longo do período tem essa questão, né, da imposição de padrões de beleza. Começo eu? Esse é um assunto super interessante, né? Super interessante e que ultimamente tem sido bastante politizado. E a gente bem sabe por quê. Mas tem uma dimensão que a gente não explica. Tem uma dimensão que a gente não explica. Sábios de todos os tempos tentaram definir beleza, tentaram entender a beleza. Tem, né, o que é beleza? É um negócio absolutamente efêmero e que você não, né? Enfim, uma árvore, uma flor, um animal, uma pessoa, uma cor, né? E a beleza,
como diz uma historiadora que a gente gosta muito de ler, uma francesa chamada Michelle Perrault. Michelle Perrault fala que a beleza esteve associada à figura feminina desde a noite dos tempos. Olha aqui, né? É lindo isso. Mas o que acontece? A beleza é um poder também. A beleza é um poder em toda e qualquer sociedade. E os padrões, os tais padrões de beleza, eles vão mudando. Foram mudando ao longo do tempo, ao longo da história. Então, tem um italiano que é o Vigarello, né? Um outro francês que a gente lê muito, chamado Lipovetsky. O Vigarello é italiano, mas ele fez carreira na França também. E eles trabalham com a história da beleza, sociologia da beleza, é bonito isso. História da beleza, sociologia da beleza. Tem uma historiadora aqui no Brasil chamada Denise Santana, que também trabalha com a história da beleza no Brasil. Então, é um assunto altamente interessante e com 1001 possibilidades, né? Por isso, quando a gente pensa, Rubi, essa coisa da imposição do padrão, eu acho que a gente deve repensar um pouco essa coisa dessa imposição. Tecnologia. Porque isso a gente discute muito no jornalismo. Os jornalistas falam isso demais, da imposição. Mas eu não acho bem que é uma imposição, acho que é uma construção conjunta. E aí, então, quando a gente fala em padrões, né, padrões impostos, a gente precisa dar uma nuançada, dar uma borrada nisso aí. Porque a coisa não é tão mecânica dessa forma, né? As pessoas produzem aquilo que os outros estão consumindo e vice-versa. Bem, se a beleza é algo da ordem do imponderável, né? Se a beleza é algo da ordem do inexplicável, muitas vezes, por outro lado, e aí vem uma questão super importante, principalmente nos últimos séculos, aquilo que é belo e aquilo que é feio passou a ser identificado com determinadas situações físicas, com determinados povos, com determinados... Nossa, eu estava assistindo ontem mesmo um documentário na Netflix, agora eu estou fazendo propaganda na Netflix, chamado Relato Final. Super interessante. Entrevistas com velhos nazistas. E até agora eu não entendi ainda como é que eles aceitaram dar esse depoimento. Bem velhinhos mesmo. E eles falando das coisas que eles aprendiam na escola em relação aos judeus. E aí eu vou dar esse exemplo e a gente pode pensar em tantos outros, né? Então, assim, eles tinham um alfabeto na escola, de A a Z, colocando homens, mulheres e crianças judias em situações horríveis, fazendo um paralelo da fisionomia judaica com assassinos, com ratos, com ladrões. Então o sujeito vai aprendendo isso na escola e ele começa a identificar a fisionomia do judeu, né, o nariz, como o meu, assim, o nariz mais adunco, a sobrancelha grossa, enfim, os traços típicos, com algo feio, com algo deplorável, com algo execrável, né? E o resultado disso a gente bem sabe o que foi, né? O horror do Holocausto. Então, essa é uma questão importante. Em que medida determinadas características físicas foram postas politicamente na mesa para hierarquizar pessoas, para hierarquizar povos, percebe? E para hierarquia, uma coisa assim que eu acompanho muito de perto, porque cala fundo aqui no meu peito, é a questão do corpo gordo e o corpo magro. Eu fui uma adolescente gordinha, sofri com isso a vida inteira, fugia de educação física, muito difícil, a roupa não cabia, não tinha roupa para comprar e tal e tal. E até hoje luto com essa questão, né, da saúde e tal. E foi muito bonito de ver essas meninas de terceira onda e essas meninas de quarta onda falando assim, não, eu tenho direito de existir, eu tenho direito de ser, percebe? Tem que ter roupa pra mim na loja tal,
meu corpo é bonito, eu não preciso ficar me enrolando em canga. Canga, acho que as meninas não sabem o que é. Aqueles tecidos, né? Eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia pra praia, ficava sempre coberta. Né? Ai, meu Deus, eu vou correndo, entrar no... Poxa, essas meninas fizeram muito por mim hoje. Uma senhora de 50 anos e essa coisa de libertação do corpo, sabe? De falar, não, e aí? Eu não tenho que ser a Gisele Bündchen. Não dá pra ser a Gisele Bündchen, porque nem a Gisele Bündchen é a Gisele Bündchen, gente. Agora eu vou jogar um pouquinho também de polêmica pra gente conversar, né, nesse assunto da beleza. Estava aqui pensando, né, bem a Raquel falou, a beleza como um poder simbólico. Eu lembrei de uma autora, ela chama Naomi Wolf, ela é americana e ela tem um livro que chama O Mito da Beleza. E olha que interessante, o que ela vai falar de forma bem resumida, que apesar de várias conquistas das mulheres, por exemplo, em relação a poderem trabalhar, poderem, né, estar inseridas na sociedade, ainda tem algo que não conseguiu ser quebrado, que é a necessidade de preocupar com a beleza. Eu me lembro uma vez, a gente estava em uma aula, e aí era aula online, e aí a professora pediu para ligar as câmeras. E aí a maioria das meninas não quiseram ligar, apenas os rapazes. E aí eu achei aquilo curioso, né? E aí, quando muito tempo depois a professora conseguiu convencer das alunas ligarem a câmera para ela conseguir olhar nos olhos de alguma forma, né, online, a maioria, quando ia ligar, falava: é porque meu cabelo tá bagunçado, eu não tô maquiada. E aí eu achei interessante aqueles comentários, porque se a gente parar para pensar, e aí entra no que essa autora falou, que apesar de todas as conquistas, ela vai falar ali das mulheres norte-americanas, ela observa as universitárias, ainda assim a preocupação com a beleza, por isso que ela chama o mito da beleza, que esse mito ele ainda existe, ele ainda não foi desconstruído, essa necessidade de que a mulher, para ser bem vista, ser aceita, de alguma forma ela mostrar o poder simbólico dela, o valor, ela tem que estar com a aparência que, dado o contexto, sociedade e época, considera como bonita. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso. E você aí, por exemplo, garoto, para você sair de casa, você pensa assim, eu tô confortável, eu tô bem assim? Ou se você achar que a sua aparência não está o adequada, entre aspas, né, que a gente pensou, problematizou isso, aí você nem quer sair de casa. Eu cresci numa cidade, gente, Patos de Minas, que o peso que é dado à aparência é muito grande. Então, assim, eu lembro de vezes de eu não querer sair de casa porque eu estava com preguiça de arrumar. Porque eu sabia que se eu saísse, eu iria ser reparada. E aí, depois que eu mudei para Uberlândia, uma cidade um pouco maior, de certa forma foi uma liberdade para mim. Porque eu comecei no shopping, um dia eu fui de rasteirinha, assim, tipo um chinelo. Eu pensei, meu Deus, ninguém notou, tava nem aí. Eu me senti tão livre aquele dia. Bom, mas veja bem, eu pedi carona pra Gisele hoje pra vir pra cá. Me dá uma carona. Ela falou assim, mas eu tenho que passar antes no salão. Aí é que tá, o mito da beleza não foi superado. Gente, é porque eu tô com uma bebê pequenininha, minhas olheiras estavam assim terríveis, aquele cabelo de coque, mas é justamente para pensar que eu concordo com a autora Naomi, né, que por mais que as mulheres elas conseguiram galgar aí vários direitos, uma certa igualdade de gênero, ainda há coisas a avançar, mas assim, a questão da aparência, porque nós fomos ensinadas desde pequenas que o valor feminino está intrínseco à aparência, então a gente pensar sobre isso é o que a Raquel falou, por isso não é uma imposição, porque é uma construção. Ao mesmo tempo, você tem o poder de escolher até que ponto essa construção, esse modelo, esse padrão, você vai aceitar ele como sua identidade, como pertencente ao seu estilo de vida, e também porque é um poder. Então, se, por exemplo, eu vim aqui arrumadinha, porque a gente vai passar na internet, e aí as pessoas vão pensar, ela é uma profissional, né, doutora, não sai mais. Uma mensagem. Né, então, assim, de alguma forma, né, em respeito, e também porque... Realmente, gente, mãe de criança pequena, né? Um abraço a todas as futuras mães. É muito bom, mas realmente essa parte da aparência fica muito em segundo plano. E você poder escolher, né? Ir no salão. Justamente. Agora, aí tá o poder simbólico de escolha e de exercer o poder, né?
Uma coisa que não vai dar tempo da gente falar hoje, porque a gente quer falar tanta coisa, né? Vocês vão voltar. Pode chamar. Privilégio. Como salão, vocês falam. Pode chamar que a gente vem com alegria. Porque assim, nós estamos falando hoje de corpo feminino, né? Representações de beleza, poder feminino, enfim, história do feminino no espaço público, é isso que a gente está falando. Agora, tem muita gente legal, inclusive orientandos meus, de mestrado, de doutorado, que estão olhando as representações de masculinidade, percebem? Porque às vezes a gente pensa que esses padrões construídos socialmente, eles incidem só sobre as mulheres. Não. Eles incidem sobre os meninos, sobre os homens também, numa outra chave. Então, seria muito interessante se um dia vocês trouxessem pessoas aqui para falar sobre ideias de masculinidade. Já que você tocou nesse ponto, Raquel, deixa eu chamar os meninos para a conversa, porque muitas vezes as pessoas veem esse tema, né, Rubia, e acham que é um tema restrito. Eu mesmo vou me colocar nesse papel. Quando eu peguei a pauta aqui do Bitar Podcast, eu pensei, que pergunta que eu posso fazer? Que pergunta que eu não posso? Como é que vai ser? Vou poder falar? Não vou? Então, acho que existe ainda um tabu, uma polêmica, às vezes um medo sobre esse tema, mas a gente faz parte dessa conversa, principalmente naquela ferramenta de desconstruir o machismo, que é um dever de cada um de nós tem uma ação que a gente pode contribuir. Então, me colocando nesse papel e colocando os meninos também, como que funciona? Então, como que funciona essa participação? O que a gente pode fazer? Quais cuidados a gente precisa ter? Porque eu acho que a educação é constante, né? Buscar por isso. Gente, essa é uma questão tão delicada e tão importante, tão bonita, João. E assim, seria muito legal que os meninos estivessem aqui, além de você, né? Representando os meninos aqui da produção. Os meninos, eu tô aqui falando, eu tô olhando pra eles e tal. Porque essa é uma construção conjunta, sabe? João, quando a gente olha... Eu vou voltar para a história, não vai ter jeito. Quando a gente olha para as ondas feministas todas, foi muito bonito da gente ver o quanto os homens, muitos homens, estiveram ao lado das mulheres. E como muitas mulheres estiveram contra as próprias mulheres, estão e estarão. Então, assim, nós não estamos falando aqui de heroínas, sabe? Nós estamos falando de sujeitos históricos, com acertos, com erros. Nós, humanos, né? Homens, a mesma coisa. Então, a gente teve homens que, desde o século XIX, eu trabalho justamente com essa primeira... Isso aqui é meu doutorado de 2009. 2007. O livro de 2009. Enfim, é o tempo. Mas está registrado isso. Tá, então. Mas o que eu vi aqui, né? Eu fui procurar mulheres na imprensa, mulheres revolucionárias, mulheres lutadoras, isso aqui em 1920, 1910. Mas não foi o que eu encontrei. Eu encontrei mulheres absolutamente conservadoras. Falando, não, mulher não tem que ter direito ao divórcio, mulher não tem que trabalhar fora. E por outro lado, eu encontrei homens defendendo o direito à educação das mulheres. Percebe? Então, assim, a primeira coisa, vou usar de novo esse termo, borrar. A gente precisa borrar um pouco, porque a realidade ela é muito nuançada. O fato é que mesmo nós estamos num momento... Não quero ficar falando o que é certo e o que é errado para você, João. Não quero. Acho que ninguém quer. Eu acho que quem fica falando muita regra de aproximação, a gente tem que usar o nosso bom senso. Bom senso, acho que é. Eu sou mãe de um menino de 12 e de uma menina de 7. Eu tô tentando fazer esse serviço lá na minha casa. Por exemplo, dividir tarefa dentro de casa. É o clássico, a gente divide tarefa lá em casa de forma igualitária. Nós 4, a gente é uma família bem padrãozinha lá em casa. Papai, mamãe, filhinha e filhinha. Por que a gente fica falando, e algumas mulheres até meio raivosas, né? Porque peraí, a gente vive num país que mata a mulher. O crime de feminicídio realmente existe, não é uma invenção e tal. Então, dá pra entender. E é uma alerta importante que a gente traz essa questão que você falou, porque não é porque feminicídio as pessoas
muita gente acredita que a lei só exista favorecendo, mas não é. É porque são mulheres que são mortas pelo motivo, pela razão de ser mulheres. Então, e são números que ainda preocupam. Então, apesar de a gente falar muito sobre essa evolução, é muito importante também a gente estar alerta a esses dados, a essas informações, saber que existem hoje canais de amparo para esse tipo de situação, de violência doméstica, e a informação pode ser um primeiro passo importante para... E meter a colher sim, né? Pelo menos que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, é que desmistificou aquela frase que entre uma briga e outra, não se mete a colher. Eu acredito que seja esse papel fundamental de cada um de nós e que haja essa discussão. João, quanta informação, quanta passagem ao longo da história aí. É um tema que com certeza as duas têm que voltar, mas já ficou aí uma pincelada do universo sobre valorização do corpo da mulher. Muito obrigada, Gislene. Muito obrigada, Raquel. Foi um ótimo episódio, né, João? Foi um excelente episódio. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Fica esse combinado, um convite para vocês voltarem, para a gente continuar aprofundando mais esse tema. Um recado importante para quem está acompanhando, viu, meninas? A gente continua essa conversa no próximo episódio. Eu posso só dar um recadinho? Claro. Pra galera? Galera, vamos estudar. Vamos estudar. Vamos finalizar aí educação fundamental, ensino médio, vamos chegar na universidade, vamos fazer mestrado, doutorado. A gente está esperando vocês. Quem sabe vem escritores e escritoras por aí, né? Posso dar um recadinho para Por favor. Primeiro, agradecer a Bia. João, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Também que honra, mais uma vez, estar do lado da Raquel. E um recado especial para vocês. Primeiro, falar com as garotas. Lembrem, não importa os padrões que são construídos pelas mídias, lembre do seu real valor. Você como mulher, você constrói a sua identidade, o seu estilo de vida. Não deixe que as suas emoções estejam atreladas a comparações que te deixam para baixo, tá? Então, use os conteúdos, né? Produza conteúdos, mas lembre do seu valor. Não deixe se abater por imagens que talvez são fragmentos de uma realidade e construídas, talvez nem são reais de fato. E para os rapazes, lembrem também, né, que tanto em sociedade nós vivemos como um cooperando com o outro, né? Homem, mulher, jovens, enfim, vocês cooperando uns com os outros. Então, também quando a gente fala de poder feminino, é no sentido e essa questão do machismo que você citou, não é um se sentir melhor que o outro, mas cada um com o seu papel de valor, contribuindo, colaborando e construindo a realidade que a gente vive, tá certo? Então, um abraço e obrigada. A gente agradece. Com essas duas ótimas falas, nós vamos ficando por aqui. Até!